Bom dia, galera. Tudo bem? Segunda-feira, todo mundo à disposição? Vamos lá, galera. Hoje vai ser muito especial. Antes de eu passar a palavra, eu queria falar rapidamente sobre conformidade. O que é conformidade? Quando você se conforma com alguma coisa. A maioria das pessoas que não vence na vida é porque se conformam com uma situação. O que eu vou falar aqui serve para trabalho, serve para qualquer situação e serve muito para a sua vida, seu físico, sua saúde, para tudo. A natureza do ser humano é se conformar com algo. Às vezes você pode estar... eu lembro uma situação que eu estava... com uma dor nas costas e tal. E quando você está com uma dor, às vezes você senta e você encaixa uma posição e aí você relaxa. E se passar muito tempo você não melhorar aquela dor, você vai ficando ali, encaixando aquela posição e você se conforma com aquilo. Escuta, quem se conforma com algo que não é o seu desejo, será sempre infeliz. Para você sair dessa área de conformidade, você precisa criar uma ruptura. A ruptura é necessária para que você saia de um ponto A para um ponto B. Então, se você quer conquistar, todo mundo se fala aqui sobre um corpo saudável, uma meta que quer bater, ou um crescimento que quer obter, todo mundo sonha. Eu quero ser esse ponto A e eu quero ir para esse ponto B. Ok, e o que você precisa nesse meio tempo? Uma ruptura. A ruptura está ligada a se inconformar com aquilo que você está no momento, não é com aquilo que você é, porque você não é isso, é com aquilo que você está. Estar é um momento. Então, essa ruptura é necessária, mas não é confortável. Então, que hoje você possa abrir seu coração para que você possa receber um conteúdo excelentíssimo. Para mim, é uma grande honra de verdade, porque eu costumo dizer que aquilo que realmente é muito bom, muito extraordinário, eu indico. E eu tive a honra de ter uma consulta extraordinária, e quem me conhece sabe que eu não falo extraordinário para qualquer coisa, para qualquer pessoa, de jeito nenhum, mas uma consulta extraordinária com a doutora, onde eu tive um conhecimento vasto, muito vasto, e o carinho dela, a maneira dela apresentar, ela que inclusive já participou do TED, que é algo de altíssimo nível, e entrevistas para não sei quantos lugares. Enfim, se eu for fazer uma apresentação de todo o currículo dela, eu vou levar aqui a manhã inteira. Mas eu quero dizer que é uma grande honra e queria que vocês recebessem com muito carinho, uma salva de palmas, a doutora Ana Cristina. Obrigada, querido. Obrigada, Deus. Obrigada. Tu me ajuda com isso? Tá. Ai, gente, que coisa mais linda. Obrigada pelo amor, pelo carinho. Né? A gente entra nessa empresa, a gente respira todo o amor e o carinho que a gente vê que o Leandro tem por esse trabalho. E, assim, desde a semana passada que eu estou dizendo quanta honra que é eu estar aqui ministrando nessa manhã para vocês. E, na verdade, assim, vocês podem também celebrar junto comigo, porque eu digo que hoje é um marco, né, na minha vida também, de estar numa empresa com uma história tão linda como a Zion, uma história de renascimento, uma história de reconstrução, da maneira que a águia faz, né? Ela se despe de tudo e recomeça do zero. Ela esfrega as unhas no chão, ela tira as penas e refaz tudo do zero. E eu sei que foi isso que o Leandro fez, com a ajuda, antes de tudo, de Deus, porque assim ele quis, né? Mas com a colaboração de pessoas, porque nós não somos ninguém se a gente não tiver pessoas. Pessoas são portas na vida da gente. Leandro, você é uma porta aberta aqui para mim, de alegria, né? De poder celebrar contigo essas pessoas maravilhosas que
que estão aqui para me ver. Então, a gente tem que celebrar o momento, né? O presente, o nome dele é esse, presente, para a gente desembrulhar e a gente estar aqui de corpo, alma e espírito e poder aprender tudo que Deus tem, porque cada momento deve ser especial. Queria convidar você para respirar bem fundo, assim, ó. Mais uma vez. Quem presta atenção na respiração? Poucas vezes a gente presta, né? Então, lembrar que nós somos humanos e que nós temos um corpo e que esse corpo, ele precisa ser cuidado, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo, se ele não estiver bem, a gente não alinha a nossa alma e o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso intestino é responsável por secreção de mais de 84% de todos os hormônios do bem-estar. Então, significa que se você come errado, você pode estar lançando ocitocinas inflamatórias para o teu intestino, que geram mau humor, mal-estar, tristeza, raiva. Então, se você é uma pessoa que come direito, você é uma pessoa que pensa direito, que tem um raciocínio mais acelerado e uma pessoa que tem maior nível de criatividade. Então, aqui a gente está numa empresa de entretenimento. Então, segundo o pesquisador, quem estiver fazendo a dieta correta vai ser capaz de contar as costuras de uma bola de rugby correndo a 140 km por hora no ar. Uau! Né? Diz assim, isso é muito bom, não é? E se a gente tiver capacidade de acontecer isso com a gente? E a gente é capaz. Por quê? Porque o excesso de açúcar, o excesso de farinhas e a falta de oxigênio dentro das suas células são os fatores primordiais para o desenvolvimento do câncer. Excesso de açúcar, excesso de farinhas, é o meu que está fazendo isso? Excesso de açúcar, excesso de farinhas e a falta de oxigênio. Então, para que a gente tenha uma saúde perfeita, a gente tem que cuidar do corpo. E isso não é vaidade, isso é obediência. Obediência. Por quê? Cristo foi um dos maiores andarilhos dessa terra. O nosso corpo foi feito para grandes esforços. Então, se você está com preguiça, é normal do ser humano. Por quê? Porque a gente nasceu para comer, para procriar e para dormir. A gente não nasceu para gastar grandes energias. Por isso que sair da zona de conforto, como o Leandro falou há pouco, é algo tão importante. E poucas pessoas saem da zona de conforto. Poucas pessoas saem. Então, que a gente saia da zona de conforto e vá buscar o que é alinhamento para essa década de 2020, que é uma visão perfeita. Então, o que é essa década de visão perfeita? É a gente alinhar corpo, alma e espírito, para que a gente possa ter o máximo do nosso potencial humano. Porque o dia que a gente morrer, Deus vai encontrar com a gente e vai comparar aquilo que Ele fez para você ser e aquilo que você se tornou. Então, que a gente possa se tornar realmente filho dEle, porque a gente nasceu para ser o quê? Luz, sal, e para a gente fazer a diferença nessa terra. Então, para isso, a gente precisa, sim, sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Então, eu vou pedir, primeiro a gente vai assistir um filminho rápido, que vai fazer um plus aí para a minha palestra. Mas antes eu quero contar uma historinha. Leandro, hoje de manhã eu vim conversando com o Guilherme, né? O Guilherme veio contando mais a fundo a história da Zion. Alguns detalhes eu não sabia. A palavra que Deus me deu para você aqui, porque foi muito forte, né? E aí eu senti de ler. Então, ela está em Isaías 40. Ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Lindo, né? Lindo. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a solução de problemas terrenos, corriqueiros para o dia a dia. É o maior manual de ajuda que a gente tem para a nossa vida. Então, a palavra não temas é a palavra de hoje, porque está muitas vezes na Bíblia, né? E se a gente temer, a gente não tem ousadia e coragem, inclusive de estar aqui hoje, trazendo um tema tão novo, que é falar da genética e dessa visão 2020, que é alinhamento corpo, alma e espírito, que é a visão perfeita dessa década. Então, dá para começar com um videozinho? Vamos lá? Eu vou sentar aqui para não atrapalhar vocês. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco,
Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. O número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né? Calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas.
hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Quem nunca tinha acessado essa informação? Bastante gente, né? Você sabe que esse grupo de cientistas foi mostrar essa matéria para a Globo e a Globo não passou. Então, a gente tem obrigação de mostrar para todo mundo que a gente é templo e morada do Espírito Santo, que Deus mora, inclusive, dentro das nossas células, no lugar mais protegido, que é o núcleo dela, que é o DNA. Então, é bom saber. Eu estudo muito, né, e tem a bioquímica. E tem um livro de bioquímica que diz assim, na orelha do livro, né? O pesquisador, que nesse segundo aqui, eu não estou recordando o nome dele, Leninger, ele já escreveu mais de 10 tratados de bioquímica. Ele diz assim, eu conheço todas as reações bioquímicas que existem no corpo humano, mas eu não posso negar a parcela divina que existe em cada reação que eu jamais saberei explicar. Então, é algo bastante poderoso você ver um cientista alemão, né, falando algo tão poderoso assim. E a gente pode começar a minha palestra. Quem que pode colocar lá em cima? Está aqui já? Então, DNA 2020, vamos ver se eu... O que é um DNA? Bom, o DNA é uma estrutura proteica em hélice que está em cada uma das fitas, estão a informação do seu papai e da sua mamãe. E elas se juntam de maneira aleatória, se você não foi feito em tubo de ensaio, estou brincando, né? Mas é verdade. E isso traz características para você que vão ser, interessantemente, assim. Nós somos 99,9% iguais. Ai, valeu, ficou melhor. E 0,1% diferentes. Mais uma comprovação que nós somos filhos do mesmo pai. Se ninguém percebeu isso ainda, está aqui. Nós somos filhos do mesmo pai. E a gente tem 0,1% de diferença, que são baseados nos polimorfismos. O que são polimorfismos? Eles são ligações genéticas. Alguém lembra da aula de biologia? ATCG, adenina, tiamina, citosina e guanina? Ó, quanta gente inteligente tem aqui. Tem alguns que faltaram na aula, que nem mexeram a cabeça. Então, essas proteínas, né, elas vão trazer informações de maneiras aleatórias. Só que eu sou nutricionista e eu estou aqui para dizer para vocês que há uma interação entre gene e nutriente.
significa que esse 0,1% que você nasceu diferente de um do outro, define, inclusive, o seu metabolismo. Então, pessoas que vão necessitar de mais carboidrato que outras, pessoas que vão necessitar de mais proteínas e outras mais gorduras. Quando eu vejo aquelas brigas no Instagram que existem, né? Ai, dieta low carb. Ai, mas é high fat. Ai, mas é isso. Eu falo assim, para quem? Né? Porque cada um é um, né? A gente já viu, né? Você e a sua esposa são completamente diferentes. E eu estou trazendo hoje a avaliação. Cada um é um. É impressionante aqui, impressionante. Isso é muito lindo. Por quê? Porque mesmo sendo nutricionista, não é isso que eu aprendi na faculdade há muitos anos atrás, não preciso dizer quantos, né? Não tem necessidade nenhuma. Porém, o que essas características do metabolismo podem interferir na sua saúde? Por exemplo, na absorção de vitaminas, tem pessoas como eu, que eu não absorvia a vitamina D. Quando você não absorve a vitamina D, você é uma pessoa que o cabelo cai, que as suas unhas quebram, que você é triste, deprimido, não tem criatividade, a imunidade é baixa, tá? Alguém está se entendendo por aí? Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm essa carência de receptor de absorção de vitamina D. Mesmo nascendo num lugar que tem muito sol, Eu moro em Fortaleza, vocês moram no Rio. Para atravessar a rua, eu quase fritei, né, com essa roupa aqui. Só que aí, vocês saem no sol. Quem sai aqui no sol? Pelo menos 20 minutos por dia. Né? A minoria. Olha, não existe uma reação bioquímica mais linda do que você fazer exercício físico no sol, suando. Você secreta endorfina, você aumenta os batimentos cardíacos, melhorando a oxigenação nas tuas células, você recebe vitamina D. E tudo que você faz com a natureza é melhor aceito pelo seu corpo. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Toda notícia que o seu cérebro dá para a tua célula é uma notícia que ela recebe. Por exemplo, ai, doutora Ana Cristina, eu acordo, não tomo nem café da manhã, saio correndo para ir trabalhar, não faço nem atividade física, nada. Não medito, não faço oração. Sabe o que você está dizendo para a tua célula? Você não está nem aí para ela. Você não vale nada, porque eu não te dei nem atenção, não te dei comida, não fiz exercício, não dei um solzinho que você precisa para ter uma aceleração do teu metabolismo. Vitamina D em baixo nível atrapalha até a lipólise. Você não emagrece de jeito nenhum se você não tiver uma boa vitamina D. Então, mesmo sendo nutricionista, eu não sabia que eu tinha uma carência absurda de absorção de vitamina D. Quando eu comecei a tomar mais uma dose extremamente elevada para os médicos, eu tomo de 15 a 20 mil IS por dia. Então, 15 a 20 mil. Tem dia que eu tomo 15, tem dia que eu tomo 20. Então, é uma dose extremamente alta se eu fosse tomar sem saber. Então, é específico. Aquilo que você nasceu é específico seu. Por quê? Vindo do teu pai, vindo da tua mãe, de repente esse polimorfismo aconteceu, nós não somos 0,01% diferentes? Então, aqueles polimorfismos podem ter acontecido por uma ingesta de algum medicamento, de alguma substância tóxica, que ou seu pai ou a sua mãe tiveram contato na gestação, né? Uma má alimentação que o seu pai e a sua mãe tiveram, ou até por excesso de algumas vitaminas. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, o ácido fólico era ministrado de uma maneira excessiva, era 5 miligramas. Isso já foi comprovado, síndrome do autismo. Então, não é legal. Pessoas tomando até 2 anos atrás. Então, se você não precisar de um excesso de ácido fólico, você pode gerar um filho autista. Ou se você tiver pouca absorção de D, também, e por aí vai. Intolerâncias alimentares, também você pode gerar uma vida com alguns déficits
na criança por alguns erros que você comete durante a sua vida. O quão importante isso é, né? Então, existe essa interação medicamento e o seu DNA. O que é epigenética? Eu acabo falando tudo já, então a influência da alimentação na expressão dos genes. O principal evento epigenético é a metilação do DNA. Então, vamos lá. Você come uma coisa e aqui ele está colocando um hamburgão, certo? Ou seja, já não é uma boa coisa muito boa, certo? Tudo bem que comer um hambúrguer de vez em quando é bom, mas precisa saber que hambúrguer, né? Que hambúrguer. E também não precisa ser todo santo dia que Deus te deu, certo? Não precisa ser todo dia. Esse hamburgão, ele vai virar um nutriente e vai ser metabolizado. Quando ele é metabolizado, ele vai ser absorvido. E aqui nos seus intestinos, principalmente no intestino delgado, você precisa, no delgado, que aqui é o grosso, no delgado, você precisa ter não só uma boa alimentação, mas uma capacidade de boa absorção. Então, olha que legal, que pesquisa top que aconteceu esses dias. Pessoas tomando probióticos, glutamina e ômega 3, fizeram uma dieta só à base de gordura, se entupiram de gordura, dos mais diferentes tipos. E o outro grupo só tomou o probiótico, o ômega 3, quer dizer, desculpa. Um grupo tomou o probiótico ômega 3 e comeu gordura, e o outro só comeu gordura, certo? Então, o controle era tomar os probióticos. O que aconteceu no fim da pesquisa? Quem tomou o probiótico não engordou. O que significa isso? Eles verificaram uma barreira de micro-organismos no intestino delgado, impedindo a absorção daquilo que tinha excesso na alimentação. Então, soldadinhos são colocados no intestino delgado, impedindo a má absorção. Não é legal? Isso é um plus que eu estou dando aqui para vocês. Bom, então, o que acontece? Aí você tem uma metilação do seu DNA. E isso vai trazer consequências de expressão de bons ou maus genes. Então, significa que aquilo que eu como vai ser metabolizado, absorvido, aí vai gerar, através da metilação ou acetilação, porque o que é o gene? É uma espiral. Ela vai expressar ou ela vai silenciar. Ela vai expressar ou ela vai silenciar, certo? Então, se você come errado, você vai expressar doenças. Se você pensa, eu não valho nada, eu já acordo, não faço nada, eu vou para o trabalho, aquela zona de conforto que o Leandro acabou de falar, o que pode acontecer com você? Eu dei um exemplo bem simples hoje de manhã para o Guilherme. Imagina uma impressora, você coloca um toner e deixa ela bem fresquinha, cheia de toner. Na hora que você vai imprimir, a tinta não está forte e bonita? Aí você vai usando e não repõe o toner. O que acontece no fim? Você tem xerox muito mais apagadas, não é? A mesma coisa acontece com o seu DNA. É a mesma coisa. O teu organismo passa a expressar aquilo que você come e agora aquilo que você pensa também. Então, é tão importante o eixo intestino e cérebro. Por quê? Se você pensa assim, eu não valho nada, eu sou gordo mesmo, eu sou preguiçoso, eu não presto para nada, você está dando notícias para o seu DNA para serem expressos exatamente aquilo que você pensou. Isso parece brincadeira, mas é uma coisa que está sendo pesquisada há 45 anos em Harvard. Harvard chegou a essa dúvida por quê? O médico está há 45 anos vendo, ele é um oncologista em Harvard, e ele pesquisou uma paciente dele com câncer na ponta do nariz. Ela estava simplesmente, era só congelar aquilo e ela estaria bem. Ela morreu em 3 meses.
Um outro paciente desse mesmo médico, um câncer mega agressivo na boca do estômago, ele está vivo há 10 anos. Por quê? Porque ele é o único responsável de 2 crianças cuja esposa faleceu no parto. Ou seja, ele se obriga a viver, ele precisa viver. Então, o pensamento dele, o que ele ordena para os genes é: fica vivo, porque é para ficar vivo. Então, ele vai contra a ciência, porque um era para estar morto e o outro era para estar vivo, só que não é o que acontece. E os médicos estavam pirando. Só que o que é mais interessante, eles não entenderam ainda como o pensamento faz isso. Eles não provaram ainda, mas o alimento já está comprovado. Sabe por quê que eu acho que eles não comprovaram ainda? Porque isso aqui chama-se fé na vida. Isso não se palpa, né? Vamos lá. Ó, slides e mais slides de universidades de ponta. Essa universidade aqui, esse slide foi cedido para mim, um dos maiores geneticistas do mundo. Já tem a comprovação que a comida entra no DNA, vai replicar no RNA mensageiro as proteínas do teu corpo, e isso vai afetar diretamente o teu metabolismo, trazendo saúde ou doença. Esse slide aqui foi exposto no finzinho do ano passado de um dos maiores congressos aí de genética, ou seja, é algo que vocês estão recebendo bem fresquinho aqui. Tá. E o desafio de como ocorre essa interação entre genoma e fenótipos, né? Então, como então reduzir o risco de doenças, Ana Cristina, como diabetes, cardiopatias, obesidade, câncer e outras doenças crônicas? A gente vai ter que cuidar daquilo que come, daquilo que pensa, para que o seu núcleo comece a proliferar bons genes, para que você tenha uma transferência genética boa nas transcrições e nas divisões. Não é lindo isso? Eu acho lindo. Então, metilação do DNA, total dependência com frutas, legumes e verduras. Está comprovado que se a gente comer 500 gramas de legumes, verduras e frutas ao dia, você reduz o risco de 54% de câncer. Levanta a mão de verdade aqui, quem come 3 frutas ao dia e 2 porções generosas de legumes e verduras. Levanta a mão. Leandro, eu quero que você olhe aqui para trás. É 1%, Leandro. A gente tem que fazer um desafio. Nem pensa de manhã a meditação, dizer assim, eu estou bem, eu estou ótimo. Pode falar, pode falar. Eu vou tomando água. São 2 níveis, sinceramente, de nutrição. Até o que eu conheci antes da doutora e depois dela. É outro nível. Porque, desculpa falar, mas eu ia na nutricionista, era como você disse, e corta. E quando você entende o poder do DNA, é outra pegada. Porque existe uma coisa chamada exame de sangue real, que é algo que você está vivendo ali. O DNA você pode ter 1 mês ou 90 anos, se você fizer esse teste de DNA, você tem um mapa do seu corpo. Pro resto da vida. É outra pegada. E quando ela explicou para mim, que é o que ela está trazendo para vocês, que o nosso DNA ele é alimentado por 50% pelo que a gente come e 50% pelos nossos pensamentos, 50% pelos nossos pensamentos, eu falei, cara, então tudo aquilo que a gente fala, ou seja, aquelas pessoas que são mais céticas, às vezes muito analíticas, não estou dizendo que não tem que ser, mas muito analíticas, cai por terra, porque a ciência explica que aquilo que a gente pensa, quando a gente fala assim, vamos vencer, vamos arrebentar, vamos bater... Isso é real. Sim. Na ciência. Sim. Entendeu? Então, se você não faz, fala assim, eu acho que não vai dar, eu acho que tá... isso aí, não vai dar, vai perder isso e tudo aí. mais. Agora, é por isso que eu falei antes que essa palestra sirva de impacto. Quando eu falo assim, tudo, vai morrer, mas é de brincadeira, mas para gerar um impacto, tipo não assim, não é que mentira, se não houver uma mudança radical na alimentação, por exemplo, o meu teste foi algo impressionante, porque é muito perfeito esse teste. E no meu caso, carboidrato me faz mal. Tem gente que não faz mal, mas para mim me faz muito mal. Então, se eu comia macarrão, arroz e feijão e tal, eu comia e depois do almoço ficava assim... Sem conseguir respirar. Eu cortei arroz e feijão, cortei um monte de coisa e me sinto muito melhor.
Então, a gasolina certa, né? Conforme você vai se sentindo muito melhor, você vê que vale a pena, né? É lindo, né? É lindo. Imagina que você nasceu com um tanque de gasolina, ou é álcool, ou é diesel, ou é elétrico, né? Aí, se você está abastecendo um carro elétrico com álcool, ele vai andar? Se você abastece um carro a diesel com eletricidade, ele vai andar? É por isso que você não está andando. Está entendendo, meu filho? Por que você estava andando? Então, a gente tem que começar a comer legumes, verduras e frutas. Gente, isso é tão sério. Vocês estão entendendo o nível de seriedade que é isso? Não é brincadeira, eu falo rindo, mas isso é paulada, assim, ó. Abre o crânio e bota isso para entrar. Tem que comer legumes, verduras e frutas. Por quê? Isso vai expressar bons genes, evitar que você tenha câncer, diabetes e outras doenças, como Alzheimer. Outras doenças, não é só uma brincadeira. Só não está no atestado de óbito. Mas as pessoas morrem porque comem errado. Doutora, posso falar mais uma coisa? Se você quiser. Se você quiser. Eu estou me sentindo em casa aqui. Então, esse teste é tão impressionante que te dá os seus riscos, tá? Então, por exemplo, graças a Deus o meu não deu em relação a câncer, várias coisas. Mas, por exemplo, em relação a coisas do coração, eu tenho que ficar ligado. Não é que, né? Não é isso, mas tem que ficar ligado. Por exemplo... Mas é só tomar o suplemento que eu passei. Sim, tô tomando. Não, parece que não. Eu estava com 88 quilos, eu estou com 82 quilos. Aí, palmas para o Leandro. Palmas. Entendeu? E mudando Então, ajustando pouca coisa. Então, uma das coisas muito impressionantes é o seguinte, a questão do termogênico. Cara, eu tomava, às vezes, antes de malhar, um negócio para acelerar, termogênico, né? E eu quase morria, porque eu passava mal. Já me viram na época do futebol e tal, eu falei assim, mas passando mal e tal. E aí a doutora, quando eu não tinha falado isso para a doutora, quando ela falou o seguinte, você não pode tomar termogênico, tá? Eu falei, por quê? Porque você não pode. Você não pode, tem gente que pode. Porque você já é acelerado e tal, e aí entra na parte de risco. Cardíaco. Então era loucura. E eu tomava. Então eu cortei termogênico. Para mim, eu não tomo café, mas se eu tomasse, só poderia tomar 2 xícaras. Senão corro riscos. Então é um mapa... É forte. Muito sinistro. Segundo, eu já fiz mais de 3.500 exames daquele. No mapa que eu fiz, numa sala com 100 pessoas, a estatística é que 92 não podem tomar mais do que 3 xícaras de café ao dia. Ou seja, o risco cardíaco numa sala é 92%, é muito alto. Então, vigia a quantidade de café, o próprio exercício, ele já acelera o metabolismo, já acelera o coração. Ninguém precisa tomar cafeína em excesso para bater o coração e nem para queimar gordura. Para queimar gordura, tem que comer certo, fazer exercício e comer certo, né? Porque cada um é um tipo de metabolismo. Então, parece simples, né? Essa foto aqui é foto de congresso de 2 anos atrás, ou até agora, recente, né? Que 2 anos atrás. É agora, né, gente? Porque está passando muito rápido, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nutrientes agem nos genes. Os nutrientes agem nos genes. Como? O que você come vai transcrever para os seus genes e a transcrição do gene vai trazer homeostase da energia do teu corpo, proliferação de células e a absorção dos nutrientes. Então, significa o quê? Que o que você come é importante para modular o mecanismo genético do teu corpo. Então, você hoje, a replicação do toner, se você colocou muito hambúrguer no toner, muita batata frita, muito sal, muito sódio, muita gordura saturada, você está transcrevendo proliferação de doenças. Simples assim, tá? Quais são os compostos bioativos, então, e inibição da metilação? O que significa isso? Tem pesquisas mostrando, todos os dias, a nutrição ela muda todos os dias, tá? Isso aqui é até ontem.
Então, epigalocatequina galato, o chá verde, ele é excelente para combater o envelhecimento do DNA. Genostein, da soja. O brasileiro não pode comer soja, porque a nossa soja é transgênica. Então, isso aqui não vale para o Brasil, a não ser que você ache uma soja transgênica. Eu nunca achei. Os organos fosforados, o alho, é importantíssimo o alho. Ele é anti-inflamatório, ele é um excelente expectorante. Tomate, os homens, se liguem, homens. O tomate ele é um excelente preventivo de câncer de próstata, só que ele não é cru, ele é cozido em molho. Aqui as fitocianidinas, a curcumina, sulfurafanos. Ana Cristina, o que são os sulfurafanos? Brócolis, couve-flor e repolho. Brócolis, couve-flor e repolho. Eu tive o prazer, e resveratrol, que é a uva. Eu tive o prazer de conhecer, num congresso ano passado, um médico que trabalha só com fitoterapia, e ele trabalha no hospital, que ele é o chefe da UTI de pessoas... Está tudo bem, hein? De pessoas que já iam morrer pela ciência, pela alopatia. Então, não tem mais remédio para cuidar de você, fulano. Vai lá para o doutor e vê o que ele pode fazer com você. Ele trata as pessoas com isso aqui. Ele lavou o pulmão de uma pessoa infectada com curcumina. E ele fez isso na frente de todos os médicos. Sabe o que aconteceu? O mesmo efeito de corticoides. O mesmo efeito. Os médicos não acreditaram, riram da cara dele, mas isso é real. Sabe por quê? Porque curcumina é barato e não enriquece os bolsos das empresas de farmácia. E é uma coisa que você acha em qualquer lugar. Alho você acha em qualquer lugar. Legumes e verduras. É só comer 3 frutas ao dia e 2 porções de legumes e verduras. Pronto. Ana Cristina, mas eu detesto isso. Tem uma outra notícia para te dar. Eu vou para esse lado daqui um pouco. Tem uma outra notícia para te dar. Se você criou as bactérias do seu intestino para comer só brigadeiro e hambúrguer, você tem bactérias viciadas em brigadeiro e hambúrguer. E elas vão criar um receptor no paladar da sua boca que só gostam de brigadeiro e hambúrguer. Aí, quando você vai comer uma salada, você vai assim, não gostei. Por quê? Porque você não tem famílias de bactérias no seu intestino que gostam de legumes e verduras. Você precisa comer, insistir. Você vai nascer família de bactérias que gostam de salada, legumes e verduras. E vai nascer. E você precisa insistir, resistir, persistir. É todo dia. Sair da zona de conforto. Por quê? Porque as outras bactérias estão gritando de abstinência. Por isso que é muito difícil fazer dieta. Porque a gente tem vontade de comer. É igual abstinência de droga. É verdade. Fizeram outra pesquisa com ratinhos. Colocaram cocaína na gaiola dos ratinhos e deixaram eles se viciarem em cocaína. Aí pegaram e colocaram, uns dias depois, colocaram açúcar. Sabe o que eles fizeram? Eles largaram a cocaína e ficaram no açúcar. É mais viciante esses alimentos egoístas e danosos. Em Coríntios está escrito assim, vós não deveis satisfazer os vossos apetites egoístas e danosos, mas sim usar o vosso corpo para a glória de Deus. Teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nome de Deus está dentro do teu DNA. E a gente fica colocando lixo, às vezes, para dentro do nosso corpo. A gente fica tratando ele mal. A gente não dá atenção para ele. Imagina um filho que você largou lá, não olhou para ele, não deu comida, não fez nada, só largou ele lá. É a mesma coisa que, às vezes, a gente faz. Estou sendo ruim? Não, né? Então, inibidores, de novo falando, curcumina, genisteína, o epigalocatequina galato, legumes, verduras e frutas, gente. Legumes, verduras e frutas. Elas vão acetilar, desacetilar e fazer o seu corpo. Porque o que é a metilação do DNA? Imagina que algumas partes dele ficam em silêncio, caladas,
e não vão combater, por exemplo, o câncer. É isso que acontece na metilação. Então, eles inibem que o seu DNA fique calado. Eles querem que o seu DNA reaja para boas coisas. Deu para entender? Vamos lá. Só que tudo isso, existe uma individualidade, que é o que o Leandro pôde ver no exame dele, eu vi no meu. Eu digo para vocês que essa individualidade é a chave que leva ao equilíbrio do homem. É a chave. Porque, por exemplo, eu não sabia que precisava tomar tanta vitamina D. E hoje eu sou uma pessoa que meu cabelo não cai mais. Pena que caiu a metade, não deu, né? Porque eu fiquei sabendo pouco tempo atrás, quando começou. Não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Minhas unhas, elas se quebravam, não quebram mais. Meu marido disse que minhas unhas são umas armas hoje. Ele falou assim, cuidado que é uma arma. Eu falei, amém por isso. A importância da dieta, de novo, ó, de novo. Tudo que está aqui, todas as plantas, legumes e verduras, é simples assim. Vamos colocar um desafio, Leandro, para essa turma? Fica bolando aí um desafio. Fica bolando aí. Então, ó, podemos ligar ou desligar doenças. Ó, ligar ou desligar doenças. Como que você liga doenças? Comendo errado, comendo coisas inflamatórias, com excesso de açúcar, né? Sem fazer exercício, sem pensar correto, sem se alimentar correto. E você pode desligar fazendo exercício, comendo correto, pensando correto, meditando, fazendo oração. E tem outra coisa para falar aqui. Pesquisas mostradas agora, setembro. Várias universidades, está no PubMed isso, pegaram pessoas que faziam oração e entravam na ressonância magnética. Essas pessoas, elas creem que Deus existe. Todas as partes do cérebro dessas pessoas foram ativados. Aí eles pegaram outro grupo de pessoas que não creem em Deus, certo? Essas creem em Deus. Aí o outro grupo entrou na ressonância magnética, fazendo a mesma oração, mas assim, ó, blá, 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 blá. Sabe o que aconteceu com o cérebro delas? Nada. Absolutamente nada. E esse médico é uma pessoa que não compartilha com religião. Aí o jornalista perguntou assim para o médico, e o que é que você pode dizer dessa pesquisa? Que a pessoa, quando ela crê em Deus e ela ora, ela ativa o que há de melhor dentro dela. Não é lindo? Isso o jornalista falando durante a entrevista. Então, se você não orar e vigiar, vem doença. O que você tem feito nas suas escolhas, na sua vida, né? Agrotóxicos, transgênicos, contaminação. O que você tem se proposto, né, para fazer na sua vida? Um programa de atividade física, estar mais com a família, gerar amor, né? O que você tem feito? E essas coisas, principalmente quando você faz logo de manhã, né, as primícias da manhã, você desenvolve um raciocínio e um dia muito mais ativo do que se você começa o dia não dando comida para as tuas células, não fazendo exercício, não entrando em oração. Então, a ativação do DNA, ela precisa desse alinhamento, corpo, alma e espírito, para que você entre nessa década de 2020, mudando a chave da tua vida, tirando a chave do... Eu vou voltar. Tirando a chave do desligar, né? Graças a Deus, desligar o que é ruim e ligar o que é bom. Tá bom assim? Vamos fazer isso? O seu DNA, ele é divino, né? Quando você coloca coisa ruim para dentro do corpo, você está afetando o DNA, o templo e morada do Espírito Santo, que é o teu corpo. De novo, existem duas forças que alteram a expressão genética: a alimentação e os pensamentos. Qual dos dois vai contar a história da sua vida daqui a 10 anos? Porque quantas décadas você ficou assim? Né? Porque a zona de conforto que o Leandro começou é esse aqui. O lugar confortável é esse aqui.
Porque você criou bactérias que gostam de hambúrguer, de pipoca, sei lá mais o que é isso, que eu não sei. Aqui, né, fica uma pessoa só na frente da TV, ó, aqui, ó, cheio de gordura. E uma pessoa com a janela aberta, ela abre as possibilidades da vida dela, ela abre a mente dela, ela tem o corpo sarado, mente sã em corpo são, né? Ela interage com as outras pessoas e tem muito mais vida. E aqui é uma pessoa, ó, até a janela está fechada, né? Ela não abre as possibilidades para a vida dela. Então, eu deixo dois versículos, né? Acaso não sabeis, né, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, comer certo é obediência. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa pesquisa da pessoa que entrava na ressonância magnética em oração, ela crê que Deus é Deus. Então, como diz, né? Se creres, verás a glória de Deus. Então, é só praticar. Parece simples, você está praticando? Tá? Tá? Que bom, que bom. Porque isso aqui a gente vai alinhar nessa década o DNA dessa visão perfeita. Então, corpo, recepção de alimentos, instinto, a expressão gênica, a alma, sua mente, sua vontade, suas emoções, né? Tua personalidade. E o espírito, né? Nós temos o espírito com E, que é o que Deus soprou na vida, e o Espírito Santo, né? Que nos traz intuição, consciência. Foi o que soprou no meu ouvido hoje de manhã e falou assim, vai de Zion. Eu não sabia que a cor da Zion era preta. É sério. E é ele. E a gente precisa estar sensível ao ouvir. E para estar sensível ao ouvir, o nosso corpo precisa estar sendo bem tratado, né? Então, é isso aí. Essa aqui sou eu. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou aceitar todo mundo. Vou seguir vocês também. Ai, é verdade. É verdade. Não sabia se podia falar isso? Pode sim. Não só pode. Tem a minha foto? Eu mandei para o Guilherme. Guilherme, tem a foto aí do antes e depois? Por que eu fui estudar nutrição? Olha aí, para não falar o seguinte, para você é fácil, olha aí. Ó. Aqui, ó. Essa foto aqui, eu tinha 21, 22 anos, e aqui 50. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Aqui eu era viciada em pão, Eu posso contar minha história? Claro. Então foi assim, ó. Aqui eu já estava com 100 e poucos quilos, tá? E aqui com 63. Eu fico entre 63 e 64, porque eu sou pesadona, filha de alemão com italiano, tem uns bração, umas pernonas, né? 65, 66, às vezes, quando eu vou viajar, né? Por aí, porque a gente não pode mentir. Bom, nessa época aqui, abram os ouvidos, eu era capaz de comer meio quilo de macarrão numa sentada só, com 2 litros de sorvete, eu picava negresco dentro e comia tudinho. Fica bom, gente? Fica uma delícia. Só que não, né? Olha o que acontece, né? Eu era capaz de comer 10... Aqui é carioquinha ou é pão francês? Eu comia 10 a 15 pães franceses, com 2 litros de Coca-Cola, e saía para andar, para queimar as calorias. Eu comia um bolo inteiro Floresta Negra, que dá para 25 pessoas. Eu não estou brincando. Olha aqui, ó. É que vocês estão vendo só o rosto, porque gordo guarda foto 3x4. Não guarda corpo inteiro, certo? E mesmo em casa, eu não tinha um espelho que mostrava o corpo inteiro. Não tinha. O espelho só mostrava o meu rosto. Aí, nesse dia fatídico aqui, eu fui caminhar no Parque do Ibirapuera, porque eu tinha comido muito, aí eu coloquei uma calça, né? Aí eu fui atravessar a rua, eu morava em São Paulo nessa época, aí um moço, eu lembro disso porque marcou demais, ele colocou o rosto para fora do carro e falou assim, vá logo, sua baleia gorda, vá logo, sua obesa, atravessa logo o seu saco de batata. E eu atravessei a rua.
Mas aquele homem, sabe quando você bota a raca no dente? Eu falei assim, esse cabra vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou ficar tão bem, tão bem, tão bem, que ele não vai acreditar. Mas, rapaz, nunca mais ia ver o homem, né? Não sei nem quem era. Só que ele foi o quê? Algo que veio para impactar. Porque a gente só tem 2 jeitos de mudar na nossa vida. Ou com esse forte impacto emocional, ou com alguma perda, ou com alguma dor, né? E ali eu me senti ridícula, porque ele gritou no meio de um farol, atravessando a rua, na Avenida Ibirapuera. Um monte de gente viu. Nesse momento, eu fui caminhar no Parque Ibirapuera. E, para vocês terem ideia, a quantidade de tempo que eu caminhei, eu perdi 3 unhas do pé. 3 unhas do pé. E eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava. E, naquele dia, existem 3 orações, né? Uma você pede, outra você clama e outra você suplica, né? Vocês sabem dessas 3 orações? Nesse dia eu supliquei. Eu falei assim, Deus, eu não sei me controlar. Eu como pão, eu quero macarrão, eu como macarrão, eu quero pão, eu quero doce. O Senhor me ajuda nessa minha fraqueza, porque eu não sei me controlar. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele diz assim, quando você come feito um porco, existem muitos que passam fome. Guarda a parcela dos que têm fome e coma só o necessário. E a partir dali, eu estou hoje aqui para dizer para vocês que neste dia eu falei assim para Deus. Eu falei, Deus, pois eu não sou nutricionista e o Senhor vai me ajudar, né? Eu falei, vai. Só que você precisa consagrar a tua refeição a mim. Porque tudo que você deixa de consagrar na sua vida, você dá legalidade para o outro. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Pesado, não é isso? Ao fim de 7 meses, eu emagreci 42 quilos e falei para Deus assim, a partir de hoje, Deus, eu vou contar que foi o Senhor que fez isso na minha vida, porque nem nutricionista eu era. Então, quando a gente pede para Ele, Ele capacita, mesmo se você não é formado. Ele capacita te dando mais criatividade, Ele te capacita para fazer uma Zion, Ele capacita você para cuidar melhor da sua família, Ele capacita você para fazer grandes coisas, porque a oração, a ciência já provou. Vai no PubMed, o que a oração faz com o corpo, com as doenças, com depressão, a oração, ela cura. E aí você precisa ter a sua parte. E é isso que eu vim falar hoje para vocês, que um dia eu era ali estragada, jogada para o mundo, triste, deprimida, porque eu era triste, deprimida. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando eu busquei, né, a real verdade, que foi encontrar que Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas, foi aí que eu comecei a renascer e comecei a controlar os meus apetites egoístas e danosos, que pode ser bebida, pode ser comida, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Então, que a gente faça um exame, né? Que a gente verifique o que está em excesso. Às vezes você está roubando o seu tempo, não focando nas coisas. Não dá tempo de fazer exercício, né? Mas você está colocando outra coisa no lugar, ficar olhando o Instagram, por exemplo. Né? Acorda e vai logo. Tem aquele livro Milagre da Manhã, que é um livro maravilhoso, que podia começar esse desafio com eles. E depois comendo, né, ganhando um prêmio. Quem comer legumes e verduras todos os dias. Pois é isso aí.